Na área da indústria, aqui no Brasil, um grande parceiro nosso, que é a Novos, eles vêm trabalhando fortemente nessa questão. Inclusive junto com os parceiros para identificar falhas e corrigir isso o mais rápido possível. Então a questão, por exemplo, em IoT a gente usa um protocolo chamado MQTT, protocolo que numa operação de produção ele tem que estar trabalhando no modo seguro, que é o MQTTS, com a parte ali do TLS embutido. Então você vai ter ali um nível de segurança bastante bom. E claro que o software embarcado ele pode apresentar falhas. Então as empresas normalmente que atuam nesse mercado, elas estão extremamente cuidadosas com isso. Observando uma falha, já tenta ali se corrigir o mais rápido possível. Só que aí entra num dilema. É a questão do IoT. Quando a gente escuta IoT, a primeira palavra que vem é Arduino. Então as pessoas acham, tem uma ideia errada, que IoT é algo barato. Pode ser sim, no nível de prototipação. Mas no nível de produto final, se esquece que há necessidade, por exemplo, um dispositivo de IoT com wireless, por exemplo, Wi-Fi e Bluetooth, você vai precisar de homologação da Anatel. Homologar um produto só para que ele possa resolver as questões de propagação de radiação eletromagnética já é um custo elevadíssimo para fazer. E depois você tem todas as certificações, tanto do hardware como do software. Até mesmo do encapsulamento. Esse é um grande problema. Você vai colocar um produto de IoT dentro da indústria, você não pode simplesmente pegar ali uma placa e espetar ali no ambiente. Você tem toda uma questão das especificações de ambiente industrial, temperatura, tipo de... vai estar exposto, por exemplo, a gases. Exato. Então tudo isso você tem que levar em consideração. São os requisitos do projeto e claro que isso impacta fortemente no preço. Então Os IoTs eles têm também seguindo aí as condições, por exemplo, de segurança, que seria aquela certificação FIPS, que é a que você tem do hardware, que ele sim. Que ele não permite que ele seja aberto sem que destrua, se autodestrua. Sem fazer uma destruição, ele tem também é desejável que seja assim. Não quer dizer que todas as soluções precisam ter, mas em geral seria desejável que fosse dessa forma. Legal, então assim, olhando do ponto de vista da teoria de segurança da informação que a gente bem conhece, usando no mundo cibernético, no mundo interno à empresa, o IoT ele segue os mesmos conceitos. A gente poderia contextualizá-los como sendo mais um dispositivo que precisa seguir todas as políticas da empresa com relação à avaliação de vulnerabilidade, atualização, segurança de perímetro. Exatamente. Todo esse conceito. É uma tecnologia que, a princípio, a gente acredita que é nova, mas eu sempre falo, são coisas que foram se transformando. A internet das coisas, ela segue sim todo esse cuidado, essa liturgia da área de segurança, que você precisa levar em consideração todos esses níveis, essas camadas. E a gente tem uma questão muito importante que é a falta de profissionais, por exemplo, nessa área. Uma coisa é o profissional que está especializado só em nuvem, aquele que está especializado em back-end, front-end, mas web. Hoje existe toda essa questão de você também se especializar nas questões de IoT, porque elas envolvem o ambiente onde o dispositivo estará operando. E é uma diversidade enorme de ambientes. Então, o profissional tem que entender essas questões. Um exemplo, ninguém imagina que no ambiente de produção alguém vai lá e vai cortar uma fibra ótica, por exemplo, e interromper toda a operação. Isso pode acontecer. Nós já vimos isso acontecer. Então, são questões que você tem que levar em consideração até uma educação das pessoas que estão ali atuando com esses dispositivos, entender a necessidade deles naquele ambiente, porque dentro da indústria esse é um grande problema. Toda vez que você põe um dispositivo para monitorar alguma coisa, o que acaba acontecendo? Cria-se ali um preconceito. Por que estão monitorando? Porque é claro que um sistema que analisa performance, que vai monitorar, por exemplo, KPIs, esses indicadores de performance, ele vai ser um dedo duro. Sim, sempre. Então, ninguém imagina que alguém vai ali sabotar o dispositivo. Isso acontece no ambiente de indústria. Pode acontecer. Então, é importante, sim. É isso que a gente fala bem verdade. A gente fez uma live na segunda-feira, falando sobre hardware hacking. Então, muita gente hoje está especializando-se em web hacking ou em ataque, em infraestruturas de TI, mas poucas pessoas ainda conhecem fazer um ataque
no hardware, né? Usando até, a gente falou do Flipper Zero, né? Falamos um pouco do Flipper Zero, que ataca exatamente esse tipo de dispositivo, né? Então isso é realmente o que você falou, falta um profissional. Já está faltando na área de segurança em geral, falando de TI que a gente já conhece, né? Tipo servidor e PC, né? Quanto mais com dispositivos como esse. Sim. Dentro dessa questão da indústria, né? Da segurança, a gente poderia usar também, dentro desse modelo de segurança, o modelo SCADA? Você acha que cabe isso? Olha, o SCADA é uma plataforma já mais consolidada, né, dentro do ambiente industrial, por exemplo. Né? Então ele tem essa questão de ser um supervisório, né, um sistema de aquisição de dados, normalmente em loco. Né? Então ele está ali acoplado à infraestrutura fabril, né, da fábrica, né, e tudo mais, dentro de um ambiente bastante propício, porque você já tem ali todo o esquema de segurança da empresa, claro, quando isso é implementado, né? Tem empresa que não é toda empresa que você chega lá e está tudo dentro das normas e tudo mais. Mas você observa que é um ambiente mais controlado. Né? Quando você liga a chavinha, né? Muda a chave para a internet das coisas, ou o famoso IIoT, né? Que é o Industrial Internet of Things, né? A coisa toma uma dimensão um pouquinho maior, porque aí você sai do perímetro da fábrica e você está indo justamente para a nuvem e a integração de um ecossistema. Né? Então o IoT ele vai trazer essa possibilidade de você integrar com outros sistemas, algo que o SCADA normalmente está confinado. Né? Em geral, em termos gerais, não quer dizer que é regra, mas ele normalmente está mais protegido. A internet das coisas tem essa grande dificuldade porque é muito mais ampla a coisa. Né? Você pode ter a conexão de nuvens, né? Porque a plataforma ela normalmente está distribuída em vários cloud service provider, por exemplo, para questão de disponibilidade até, e também de alcance geográfico. Né? Hoje você pega uma empresa que tem atuação em vários países, essas plantas industriais estão integradas. Estamos conversando, né? Exatamente. Não só elas, mas todo o ecossistema. Que aqui no Brasil não é muito comum isso ainda. Mas na Europa, quando você tem a cidade como um ambiente inteligente, você tem a questão do tráfego, das vias, você tem a questão de logística. Então, tudo isso está integrado. Né? Então, inclusive na Europa há um padrão para isso. Né? A Europa está fortalecendo bastante essa ideia de interoperabilidade. Esse é um outro problema da internet das coisas. Né? Eu tenho os protocolos de autenticação, de criptografia, tem uma série de algoritmos envolvidos, mas que eu preciso padronizar o uso disso tudo para criar um ecossistema de comunicação, né? Integrando esses devices, né? Esses dispositivos que estão em vários cenários. Né? Alguns controlando e monitorando as vias de uma cidade, poluição, enchentes, né? Tráfego, segurança pública. Exato, os caminhões, onde é que eles estão em tempo real, como é que você monitora tudo isso? Né? Frotas, e além disso todo o processo de fabricação. Né? E claro que hoje a gente tem o 5G, que é uma tecnologia fantástica, porque ela traz uma vantagem, são duas vantagens, na minha opinião, que são assim decisivas. Né? A questão da internet das coisas para os próximos anos, eu imagino, né, eu vejo um cenário onde você tem o uso massivo disso. Quando você tem o uso massivo, você tem um problema de comunicação já, de segurança e de uma série de outras questões. Primeiro, para ser massivo, tem que ser barato. Né? Tem que estar aí aos milhares, né? Aos milhões de dispositivos. Aí você vai ter um problema de comunicação. Qual infraestrutura de rede tem capacidade, por exemplo, de pegar milhares de dispositivos por quilômetro quadrado? O 5G vem para isso, né? Para conseguir atender esse requisito. Tem um outro problema, né? Além desse, a latência. Né? Qual é o tempo de resposta? Porque para você mandar uma informação, ela precisa ser processada na nuvem, por exemplo. Porque normalmente os dispositivos de IoT eles não têm grande capacidade de processamento. Isso impacta muito no preço. Mesmo porque por conta de serem pequenos, né? Exato. Né? Então você tem questão de energia, consumo de energia, tem uma série de coisas, né? que fazem com que haja necessidade desse processamento acontecer em outro lugar. Normalmente na nuvem, e para ser na nuvem, qual que é o grande problema? A latência. Então a gente está falando de latências de 10, 50, podendo chegar até 100 milissegundos, que é uma eternidade para aplicações de internet tátil. Né? O que seria internet tátil? A gente traz aplicações como, por exemplo, carros autônomos, cirurgias remotas, situações onde você tem que ter um tempo de resposta baixíssimo. A gente está falando aí da ordem de 1 milissegundo para baixo. Então, o 5G traz essa possibilidade. Mas essa infraestrutura no Brasil ainda está em desenvolvimento. Né? Então, você não consegue
ainda ter alguns tipos de serviços, aplicações que se utilizem desses requisitos, né? Que no futuro acredito que sim, né? Com o advento aí do 5G sendo implementado em larga escala, com certeza os dispositivos terão esse ecossistema mais adequado para você conseguir uma nova geração de serviços que nós não estamos acostumados ainda. Né? A gente ainda aqui nas cidades inteligentes, a gente entende ainda, por exemplo, que você usar um poste de LED e ajustar a intensidade da luz, isso é cidade inteligente. Pelo contrário, isso é uma iniciativa, mas você tem um campo vasto de possibilidades dentro do ambiente de uma cidade, né? Como o monitoramento dos níveis das galerias, dos córregos para evitar enchentes, gerar alertas de segurança, coisas que podem ajudar a prevenir uma série de incidentes que possam trazer aí perda financeira, perda de vidas, né? Então, a gente vai ver que aqui em São Bernardo, São Paulo, né, cidades maiores, elas já têm algumas iniciativas desse tipo, né? Mas há um espaço imenso para crescer e claro que a segurança vai estar ali presente, sendo um requisito importantíssimo nisso tudo. Tem umas iniciativas que eu vi o pessoal fazendo patrulhamento por drones, né? Sim, sim. Eles colocam vários drones na cidade, quer dizer, a ronda do policial já não é mais necessária, né? Exatamente. A ronda é feita por uma central, né? E aí entra uma questão, imagina, você está com o drone sobrevoando a cidade, se alguém fizer um ataque cibernético na infraestrutura de comunicação e derrubar esse drone, ele vira um problema, né? Já pensou, você está ali passando e cai um drone lá? Na tua cabeça, exatamente. Né? Então esse é um grande desafio, né? Garantir essa operação segura para que a gente possa ter, né, num futuro próximo, né, como a gente já vê aí, o Uber, por exemplo, já desde 2018, 2017, vem com um projeto, né, que é a ideia de utilizar os eVTOLs, que são uma espécie de um drone tripulado e autônomo. Qual que é o grande desafio de colocar um drone que está levando pessoas sobrevoando a baixa altitude uma cidade como São Paulo? Esse é um grande desafio tecnológico. A segurança, além de ter a questão do security, você tem a questão do safety, que é proteger a vida de quem está no drone e também de quem está embaixo dele, né? Exatamente, da cidade. Então, aqui é Dario Caraponari, apresentador do Be Strong Cast, um oferecimento de Strong Security Brasil. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com seus amigos. Dê um like, clique no sininho para receber as novas notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima. Um abraço.